Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, esse e-mail aparece na sua tela. E faça suas sugestões indicando convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Programa esse que está na sua 6ª temporada e você tem a oportunidade então de acompanhá-lo pelo canal 15 da NET e também pelo canal do YouTube. A minha convidada de hoje, professora Angelita Voltmann, professora do curso de Direito aqui da UFN. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, vamos falar um pouquinho de extensão. Extensão em direito. Eu vejo na extensão assim uma grande revolução do ensino jurídico, uma possibilidade que os cursos estão tendo aí no momento. Claro, no momento não necessariamente, né? Algum tempo a gente vem falando sobre isso. Mas depois de algumas regras instituídas no ano passado pelo Ministério da Educação, nós temos aí a possibilidade de ver na extensão uma grande possibilidade, uma grande sacada, instituir um viés totalmente diferente para os cursos de Direito. Tu compartilha dessa opinião? Com certeza. Eu sou suspeita, porque desde que, há 13 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, eu já me tornei extensionista. Sempre fui atrás de bolar projetos de extensão e isso ainda não tinha nada a ver com a curricularização. Mas abre um universo, principalmente em função dessa indissociabilidade com a pesquisa e com o ensino, para que os acadêmicos eles efetivem, eles coloquem em formato de produto, digamos assim, ou mesmo tenham essa relação com a comunidade academicamente. Acho que chegou tarde demais a imposição, acho que deveria ter chegado mais cedo. Se pedissem para te definir extensão, o que é extensão? Como tu definiria isso? Se é que é um conceito que pode ser definido assim, né? O dificílimo é definir. Extensão, eu sempre que vou dar aula sobre extensão, eu acho que eles esperam os conceitos em potinhos, como a gente tem para as outras áreas do direito. Sim. Mas é extremamente difícil de definir extensão. Extensão, ela não se encaixa, digamos assim. Ela é a desconstrução daquilo que, não só para o direito, para as áreas de maneira geral, daquilo que a gente aprendeu a vida toda academicamente. Extensão é a prática, principalmente, e a troca. Ela não seria meramente o assistencialismo, como muitas vezes a gente enxerga, então eu sempre tento definir a partir do que ela não é. Então ela não é apenas o assistencialismo. Senão, por exemplo, a gente teria uma tradição de extensão a vida toda como nos NPJs, né? Então ela é um pouco além disso. Ela tem que permitir uma troca entre aquele que é acadêmico, né, o professor que orienta, e a comunidade, ou enfim, o povo, né, as pessoas que estão envolvidas ali recebendo o atendimento ou, né, participando da oficina. Ela requer muito isso, é muito importante, que não seja apenas disciplinar também, tem que ter o viés transdisciplinar, e que não ocorra só no ambiente da própria universidade, aonde ela está acontecendo, ou seja, só com as pessoas daquele ambiente. Tem que ter uma troca, tem que vir gente, ou a gente precisa ir até os locais diferentes. Tu vê essa atividade como uma via de mão dupla, vamos denominar assim? Com certeza. Justamente por esse processo de troca, né? Exatamente. Não é a universidade que vai até a comunidade, é um processo aí é uma movimentação simultânea. Sim. E outra coisa importante, a gente, pelo menos inicialmente, eu errei muito em extensão por isso, inclusive, porque a gente acaba tendo aquela noção de que eu vou para a comunidade porque a comunidade quer me ouvir. Sim. E às vezes isso está completamente errado. Tem locais que não nos querem lá exatamente. Então, o melhor, eu tenho um pesquisador que se chama Boaventura de Souza Santos, ele é muito usado até no direito, e o viés sociológico dele traz a tal da pesquisa-ação. Pesquisa-ação, né, na prática, bem diretamente, significa você ir atrás das comunidades para ver o que elas realmente querem, quais são as suas necessidades. Isso tem sido feito agora, a gente começou a fazer em extensão 1, na disciplina ali do direito da extensão 1, que é
ir até os locais antes mesmo deles colocarem a proposta extensionista no papel. Então, a gente não fazia isso antes, agora a gente começou a fazer e tem dado certo. Mas tu vê isso como um equívoco tradicional que ocorre no ambiente da extensão? Por exemplo, não ouvir a comunidade primeiro para ver o anseio que ela, obviamente, deseja em relação a tal ponto jurídico aqui no caso. Porque tradicionalmente se levava até a universidade uma proposta, né? Nós vamos levar, sei lá, uma cartilha de direitos de cidadania, etc. E me parece eu ter ouvido muito sobre isso, sobre primeiro ouvir, depois construir em conjunto. Sim, é a pura verdade. Por exemplo, vamos pensar aqui no NPJ. O NPJ está localizado, né, o ponto onde ele está localizado é exatamente um ponto de movimentação, um ponto, né, no centro, ali tem que ser um ponto central para que ele tenha a receptividade que se espera dele. A extensão é a mesma coisa. A gente foi essa semana passada, a gente visitou uma escola aqui em Santa Maria que lida com crianças deficientes, uma das 3 escolas de Santa Maria, dentro um grupo da Extensão 1, que pensou em fazer, né, uma proposta lá. Então, antes a gente conversou com a diretora, conheceu a escola inteira e ela nos disse, a gente imaginava que eles precisariam de tal tipo de oficinas abordando tais, né, direitos fundamentais. E aí, conversando com ela, a gente viu que, não, aquilo eles já têm, né, eles já têm, inclusive, voluntários que fazem esse tipo de assunto lá, que abordam esse tipo de conteúdo lá, mas ela precisava de outro assunto. Então, é isso que a gente tem tentado fazer, construir junto com os alunos lá da disciplina de extensão. Tu visualizas tradicionalmente um processo de resistência à extensão nas instituições de direito? Vamos pegar só aí, porque a gente sabe que em outras áreas isso é muito mais... Acontece um pouco mais, né? Nas áreas da saúde, por exemplo, a frequência é muito maior, muito comum. Para eles é uma coisa comum isso. Juridicamente, para o mundo jurídico, para o mundo do direito, nós poderíamos caracterizar como uma resistência à extensão? Ela é um ato de resistência, com certeza. Afinal, a gente tem, né, tradicionalmente, nós somos vistos no mundo do direito como aqueles que permanecem né, imóveis, digamos assim, até sermos provocados. Nós temos aquela imagem da ideia de justiça, inclusive, que se confunde muito. A extensão, ela vai muito além disso. Ela proporciona aquilo que a gente chama de um processo de metodologias ativas até, né? O aluno, ele se torna ativo. Por esse motivo, ele precisa gostar do tema com que ele está trabalhando. Então, tem toda essa questão para que realmente se configure num quebrar, né? num desconfigurar aquela nossa ideia de ensino e pesquisa, que é muito atrelada à metodologia burocrática, né? Que a gente está apegado. Pois é. Te ouvindo assim, claro, né, fico interligando o que tu estás dizendo com alguns fenômenos que realmente assim tornaram o direito como ele é hoje. Se a gente pensar, por exemplo, no tecnicismo do século XIX, nessa separação entre teoria e prática, como isso acabou contribuindo para o estabelecimento, inclusive, de um foco no ensino jurídico, né? E talvez preponderantemente ainda no ensino mais voltado à questão do concurso público. E nesse processo se perdeu essa necessidade de se aproximar da comunidade, de trazer a comunidade para dentro da universidade e também levar a universidade à comunidade. Por isso que nós falamos em via de mão dupla. Tu acha que essa obsessão pelo concurso público e tal, isso acaba sendo também, né, um foco de resistência à implementação da extensão? A gente tem, né, o bom do direito é que o direito ele permite, né, ele é muito amplo. Então, realmente, o que eu vejo muitas vezes dentro da sala de aula? Tem gente que tem perfil para pesquisa, tem gente que tem perfil para extensão. E aí, né, colocar para os alunos que existe um princípio na Constituição, né, que prevê a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, isso é muito difícil, eles realmente não estão acostumados. Se difícil já é implementar a pesquisa, foi também um processo de desconstrução dentro do direito, né, fazer com que isso tudo chegasse ao nível em que a gente chegou hoje em dia. Imagina, então,
a extensão. Eu vejo como um processo que vai desapegar um pouco exatamente dessa imagem que a gente tem de concurso público, de o direito servir só para o concurso público, aproxima até da advocacia, se a gente for analisar um pouco mais do que, né, só dos concursos. Interessante essa analogia. Nós tivemos a fase de transição do ensino à pesquisa em direito. Nós tivemos essa fase. Nós tivemos uma fase de sobreposição do ensino. Então, com somente certeza. disso. E totalmente voltado para uma prática concurseira, para uma prática de advocacia. Sim. E não necessariamente um ensino reflexivo, crítico-reflexivo. Um ensino padronizado. Aí nós tivemos, então, um determinado momento em que a pesquisa toma conta das instituições. Né? E nós temos isso até hoje, por óbvio, porque é super importante. Agora, mais do que nunca, é chegado o apogeu da gente pensar a extensão numa outra perspectiva, não reproduzindo modelos anteriores. Tu está vendo isso como um fenômeno nacional, assim como algo que todas as instituições estão preocupadas com isso, ou nós temos o privilégio de trabalhar aqui num curso de direito que se preocupa com essa questão? Olha, aqui nós temos o privilégio, sendo bem direto. É muito difícil, né, tornar... A curricularização, ela tem acontecido muito, mas são poucas as instituições que têm abarcado, por exemplo, a extensão como disciplina, porque a gente tem a extensão aqui como ensino, a gente tem a extensão atrelada à pesquisa, porque eu vejo os professores aqui muito preocupados com fazer das pesquisas, principalmente quando a gente participa de bancas, fazer das pesquisas algo muito mais palpável, a ideia do direito, né, com a metodologia baseada em evidências. Isso aí é muito importante, eu acho, para sair só daquele mundo doutrinário, teórico, meramente, que às vezes eles não conseguem nem enxergar direito as pessoas que acabam nos vendo, né? Vamos fazer um intervalinho, 30 segundos, a gente já retorna, pode ser? Pode. Então, como disse, 30 segundos, não saia daí, é super rápido. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Para esse e-mail aí que aparece na sua tela, e envie querendo sugestões em relação a convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, esse é o foco central deste programa. O programa Tema é Direito está na sua 6ª temporada, você pode acompanhá-lo pelo próprio YouTube e também pelo canal 15 da NET. Hoje, minha convidada, a professora Angelita Voltmann, já apresentei no primeiro bloco, professora do curso de Direito aqui da UFN. Sabes que o curso de Direito da UFN completa 20 anos agora, no ano de 2019, e é um curso que, num determinado momento da sua história, instituiu um sistema de que a gente pode denominar de curricularização da extensão. O que aconteceu nesse momento, né? Nós transformamos a extensão em disciplinas. Extensão Direito 1, Extensão Direito 2, e agora, como um segundo passo dessa estratégia, dessa proposta, nós constituímos algumas disciplinas como essencialmente extensionistas. Talvez tenhamos aí transformado o óbvio em mais um óbvio, né? Mas creio que não. Porque assim, essas disciplinas agora elas têm um outro viés. E elas têm o viés realmente de viabilizar esse processo de troca entre aquilo que se faz em sala de aula e a comunidade. Me parece que esse é um aspecto que brilha muito para um curso de Direito. Tu não concordas comigo, Angelita? Concordo muito.
Inclusive, né, dando exemplo de algumas dessas disciplinas, disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplinas de Direito de Famílias, são disciplinas que realmente elas precisam que o estudante ele não tenha só apenas, né, o conhecimento teórico, mas sim ele se envolva com aquilo, e a extensão ela permite esse envolvimento, né? Existe uma relação entre extensão e humanização. E muito se fala sobre isso. Tu realmente acredita que é possível falar numa sofisticação da expressão humanização por intermédio da extensão? Porque talvez ela, aproveitando a tua última fala agora aí, ela cria, por exemplo, a possibilidade do aluno se envolver com questões que saem do universo tão somente teórico e ele conhecer uma realidade que se descortina e que até então podia estar velado justamente por essa obsessão tradicional no ensino e na pesquisa. Com certeza. Tanto é verdade que muitas vezes a extensão ela é sempre uma surpresa. Isso que é o bom dela. Pode planejar uma oficina, por exemplo, ou uma visita de campo e tu nunca sabe o que vai acontecer realmente lá. Às vezes as pessoas, principalmente nos nossos projetos especificamente, quase todos eles lidam com populações vulneráveis. Sim. Né? Pessoas ou com deficiências, idosos, crianças, enfim. Então, acaba proporcionando no aluno, sim, por mais fria que eu seja, eu vou lá até lá e eu não tenho como não me comover com determinadas situações. E isso a gente precisa no direito, precisa, sim, proporcionar esse olhar para o outro. Até um dos autores mais conhecidos aqui no Brasil é exatamente Paulo Freire, por isso, dentro da extensão, né, dos que a gente mais utiliza. Esse sentimento de alteridade, né, de reconhecimento da importância do outro, realmente é algo muito valorizado dentro do ambiente extensionista. E como isso, né, gera um brilho, como disse, diferente para os cursos. Eu queria te ouvir um pouco assim, de experiências que tu tivesse, né, aqui no curso de Direito da UFN, nos projetos que tu realizou. O que tu poderia nos dizer assim, que mais te chamou a atenção dentro das práticas extensionistas até hoje? Bom, eu sou suspeita, né? Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer dentro da extensão é acompanhar os grupos todos. Às vezes, né, a gente está em horário até de sala de aula, quando a gente precisa estar lá fazendo, por exemplo, uma oficina dentro das escolas. Eu gosto muito de trabalhar com escolas, e aqui na UFN eu tenho trabalhado muito com outros ambientes que não são só as escolas. Os alunos têm sido muito criativos ao abordarem, por exemplo, teve um projeto que me chamou muita atenção, que é o projeto das camélias. As meninas, até não fui eu que acompanhei, foi a Carla. As meninas elas fizeram uma proposta muito interessante que trabalhava com a ideia de efetivação do atendimento do posto de saúde lá do bairro Patronato, e elas se envolveram ao ponto de chamar coordenadores de outros cursos, como curso de medicina, para fazer reuniões dentro da Câmara ali municipal. Então isso acaba, né, fazendo com que eu me emociono muito com isso, eu acho extremamente envolvente, porque elas acabam fazendo com que o olhar ele realmente seja para todo aquele que precisa de um atendimento, por exemplo. E os idosos, não adianta, eu tenho muita empatia por trabalhar com os idosos. Os idosos, eles são aqueles esquecidos, né? Então, a gente esteve até esses dias no Asilo Vila Itagiba fazendo uma visita, uma dos projetos atuais que eu tenho, trabalha lá no Asilo Vila Itagiba, e é assim, ó, não é o direito em si, a ideia nossa é levar um pouco do conhecimento do Estatuto da Criança e da Criança e Adolescente, não, do Estatuto do Idoso, até o Lar Vila Itagiba. Mas chegando lá, por exemplo, a gente jogou sinuca com os idosos, a gente sentou e tomou chimarrão. Eles querem que as pessoas olhem para eles. Então, só pelo fato de isso, que tem muito projeto lá, não tem nenhum do direito atualmente, de nenhuma universidade, só o nosso. Então, eles se sentem valorizados. Então, é incrível isso, o quanto que isso mexe com os estudantes. A gente sai de lá com uma sensação
realmente de que nós não somos só instrumentos de efetivação da legislação, mas sim nós somos instrumentos humanos, nós somos humanos. E tu vê assim uma proximidade da extensão com uma característica interdisciplinar, por exemplo, tem relações direito, psicologia, serviço social. Dá para sustentar a tese que na extensão é possível um movimento conjunto aí desses fatores, dessas áreas que não necessariamente o direito indo até lá? Com certeza, inclusive, talvez até mais. A gente tem tentado, né? Isso vai demorar um pouco, mas tem tentado não só ter né, esse viés interdisciplinar, que seria achar alguma coisa em comum dentro dessas áreas todas, mas tentar fazer o além, o transdisciplinar. Fazer com que a gente tire só do viés jurídico a questão. Sim. Por exemplo, tem um projeto aqui que ele é sobre acessibilidade agora. Então, a gente foi até o curso de fisioterapia e a gente descobriu que a acessibilidade aqui na universidade, por exemplo, ela é um assunto que interessa muito para todas essas áreas, inclusive para a área de moda. Eu nem imaginava que a área de moda estava lançando né, roupas, enfim, características para pessoas com deficiência. Então, é permitido quase todos os projetos. A gente não impõe, né? Precisa ir até os outros cursos, que isso parte dos próprios acadêmicos. Mas eles têm me surpreendido com o quanto que eles querem isso. Eles também vão atrás disso. Então, com certeza, o viés ele é interdisciplinar, sim. Como é que tu está vendo a receptividade dos alunos em relação às políticas de extensão? Obviamente que pode ter alguma resistência e outra, né? Normal. Estamos falando de acadêmicos de direito, que são acadêmicos que têm um padrão generalizado a respeito de desejos próprios, né? Uns querem carreira da advocacia, outros querem concurso público e tal. Como administrar isso em sala de aula? E como demonstrar para eles a importância de se falar numa extensão séria, numa extensão levada a sério? É muito difícil, não é simples, né? Acho que até tu deve ter visto isso, né? Quando ao trabalhar nas ementas, ao trabalhar na bibliografia, é difícil que a gente traga tudo isso para o interesse do aluno de direito, porque não tem lá nenhum livro, por exemplo, técnico, exatamente. A gente sequer tem um comitê de ética para extensão, a gente tem que fazer adaptações, né, o da pesquisa. Então, tudo que a gente leva para dentro da sala de aula, eu trabalho muito intuitivamente nesse sentido, é fazer o aluno, o acadêmico, ele despertar para o quanto que ele pode não só ajudar as pessoas, o quanto que ele pode aprender com isso. E tem dado muito certo, eles saem, na maioria, né? Não é todo mundo, como tu disse, mas isso tem todas as cadeiras, a gente enfrenta, tem sempre a resistência, mas os acadêmicos eles têm se importado, e é isso que a extensão quer, né? Que eles se importem, que eles levantem a bunda da cadeira e se mexam, e tem acontecido muito isso. Então, eu tento expor como é que a gente passa, quanto que a extensão é importante. Principalmente mostrando os trabalhos já feitos. E, inclusive, vou passar depois os links para o pessoal da TV, para eles colocarem, se quiserem, nesse programa. Tenho redes sociais de todos os projetos que a gente já teve. Então, estão todos no Instagram, bem... a socialização, né, o conhecimento que a gente tem que levar às pessoas desses projetos também, é super importante. Agora, realmente, assim, estamos trabalhando nisso a nível de... Importante até, vou aproveitar o gancho, que em nível de curso nós estamos trabalhando com um observatório que vai vinculado à página do curso de Direito aqui do UFN, que vai ter oportunidade, então, nesse ambiente, de socializar todos os projetos extensionistas que nós estamos trabalhando simultaneamente. Acho que isso é importante, né? Gera ali um ambiente, como disse, de socialização dessa atividade. Eu queria agradecer a tua presença aqui. Imagina. Te parabenizar pelo trabalho que tu vem desenvolvendo no curso de Direito, dizer que as portas do estúdio estão sempre abertas. Obrigada. E eu que agradeço, né, por ter a felicidade de estar nessa disciplina. É difícil, às vezes, a gente, dentro de uma universidade, trabalhar com aquilo que a gente realmente gosta. Muitas vezes a gente sabe, né, que a nossa tradição é
e muitas vezes trabalhar com áreas só de ensino, e eu sou uma privilegiada aqui dentro para trabalhar com a extensão. E eu também te confesso que é difícil encontrar professores que tenham o perfil que tu tens, de uma professora extensionista, preocupada com essas questões. Isso não é tão fácil também. Tá bem? Mas fica o nosso Massa agradecimento. com a gente. Obrigada. É verdade. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!